E voltamos a falar sobre José Wellison. E meu Deus do céu, cara, não imaginava que acontecia. Vou ser bem sincero com vocês. Informação do Globoesporte.com que o Atlético, agora que sabe que o Zé Wellison tá liberado do Fortaleza, o Atlético vai atrás de bater na porta do Zé Wellison e falar: Zé Wellison, quer vir? Não quer vir? O que você acha? Acha que faz sentido? Acha que não faz sentido? E assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Assim, eu não vou dar minha opinião da primeira possibilidade para agora. Eu acho o Zé Wellison um bom jogador, eu gosto do Zé Wellison, não vou mentir para vocês. Acho que o Zé Wellison, ele é uma adição de qualidade ao Atlético. Mas eu acho que tem alguns pontos importantes para a gente refletir sobre essa contratação do Zé Wellison, que o primeiro delas não tem como ser diferente, né? É o time. O Atlético, ele teve um momento que era muito claro que o time tinha uma deficiência muito grande na volância. Basicamente, o jogo do Atlético travava ali. E a partir daquele momento, pô, começaram a aumentar os pedidos. Não, pô, tem que trazer um volante, tem que trazer um volante, tem que trazer um volante, tem que trazer um volante. Naquele momento, a gente não se movimenta. Pelo menos a diretoria do Atlético não conseguiu ser efetiva o suficiente para trazer esse volante quando a gente mais precisava. Só que agora, não é que a gente não precisa mais de um volante, a gente continua precisando de um volante. Só que agora você tem o Patrick um pouco estabilizado ali. Só que agora você tem o Riquelme surgindo minimamente com qualidade. Então acho que essa questão do tempo da contratação ela precisa ser dita. É uma contratação que, caso seja concretizada, é fora de tempo. E nesse período que o Atlético não teve o volante que era claro que o time precisava, obviamente o time perdeu jogos, obviamente o time perdeu pontos, obviamente o time perdeu uma possibilidade de estar numa condição muito melhor na Série B. Mas falando sobre nossa questão de volante, eu sempre falei pra vocês, é uma questão qualitativa, é uma questão quantitativa. Não dá pra botar na mesma casinha. Ah, não. O Atlético ele é um time que tá numa situação que, pô, só se for um volante acima da média. O Atlético tem poucos volantes. Aparentemente a gente nem conta mais com o Raul do jeito que as coisas estão. E faz bem o Odair. O Raul deu uma ameaçadinha ali que poderia reagir e não reagiu em absolutamente nada. Aí a gente volta a trocar uma ideia de talvez a declaração mais acertada e assertiva do técnico da Helma, que foi quando ele fala: Cara, eu tento mudar o esquema, eu tento mudar as peças, mas eu não tenho jogadores para isso, principalmente na volância. O Atlético, eu volto a dizer, ele tem uma dívida com a Daí Helma de pelo menos trazer dois volantes. Trouxe o Alan Ricardo, ótimo. Traga o Zé Wellison, ótimo. E eu vou ser sincero, o Alan Ricardo, pelas conversas que eu tive, não empolgou muita gente, não. O Zé Wellison é uma contratação muito mais assertiva que o Alan Ricardo, pro que o Atlético precisa, que essa resposta a curto prazo. O Atlético ele vai continuar pensando, vai continuar buscando jogadores para chegar, se adaptar, demorar a jogar. O Atlético precisa de reforço para ontem, precisa de novos jogadores para ontem. Teran e Alan Ricardo a gente já sabe que vão demorar um pouquinho mais. Então, o Zé Wellison já chega, já pode jogar. E aí a gente começa a falar como ele pode nos ajudar. E o Zé, assim, muito vai se falar dele como volante brucutu, muito vai se falar de um volante limitado. E não é nem que ele não seja um volante brucutu. É um cara mais físico, é um cara de chegar junto, é um cara de distribuir assim, sopapo ali no meio campo. Ele tem esse lado meio pitbullzão. Mas o que eu gosto no Zé Ivaldo é que ele tem esse lado pitbullzão e tem bola. E eu volto a falar, acho que o exemplo Filipinho, ele é muito claro. Não adianta você trazer um volante que não tem bola. Porque a bola vai passar por ali o tempo inteiro. E você precisa que esse volante ele trate minimamente bem. O ritmo do jogo, o funcionamento do jogo passa exatamente por esse volante. Então o que eu quero trocar de ideia com vocês é que o Zé Wellison ele não é só um jogador limitado, muito pelo contrário. É um jogador que eu acho que pode agregar nesse sentido de uma saída de bola mais qualificada, pode agregar na chegada à frente. Algo que a gente teve de maneira muito significativa nos últimos anos com o Eric, com o Christian, e a gente perdeu com os volantes atuais. Então acho que o Atlético ele acerta em se movimentar pelo Zé Wellison. E assim, o Atlético deveria olhar outros jogadores saindo do time do Fortaleza, tá?
Porque M. Martinez é interessantíssimo. Se o Atlético me traz é o Ellison e M. Martinez, aí eu dou uma empolgada. Porque eu sempre falei, eu acho que a gente precisa mais do volante de passe do que do volante de desarme. Não que a gente não precise do volante de passe. Mas esse outro perfil, já que a gente fala de um Atlético muito protagonista, que tem muita bola, que comanda muitos jogos na Série B, é natural que a gente passe a ter um olhar um pouquinho mais crítico para esse tipo de necessidade a partir de um meio-campo mais qualificado, sabe? E o M. Martinez acho que te entrega dinâmica, acho que te entrega boa capacidade técnica, eu faria investimento. Mas voltando ali pro Zé Wellison, assim, o Atlético faz uma movimentação que eu tenho certeza que não é só pra esse ano, né? E pensando até numa manutenção da Série B, que é o que tudo indica, é o que vai acontecer, o Atlético tem ali no Zé Wellison um jogador que eu acho que faz muito sentido se a gente for pensar pra temporada que vem também. Se a gente for assim, pensar na temporada que vem do Atlético, o Zé Wellison ele é um jogador que eu acho que, pô, tem a cara da Série B, mas é aquilo, cara, é um jogador que vai ajudar, sabe? É um jogador que vai agregar de alguma forma. Seja desarmando, seja construindo. Mas é um jogador que, tipo, assim, o torcedor do Fortaleza vai rir da minha cara porque a fase do Fortaleza não é boa, assim, em nenhum jogador, né? O bom elenco do Fortaleza parece que ele desmoronou de uma forma inimaginável. Mas o Zé Wellison, pra mim, é aquele jogador que, pelo menos para um contexto de Série B, pelo menos para um cenário de Série B, ele passa muita segurança, sabe? É um jogador que você sabe que ele vai te entregar. Ele não vai ser o seu protagonista, ele não vai ser o seu jogador acima da média, ele não vai ser o cara inventivo, sabe? Mas ele vai te entregar. Eu acho que é isso que o Atlético precisa mais. Desses jogadores que no momento final do jogo, eles não oscilem tanto mentalmente. Você é um cara experiente, já passou por crise de vários clubes, Botafogo, Galo, pô, Sport, Fortaleza. Então é um cara que eu acho que chegaria até mentalmente para qualificar esse grupo. Mas óbvio, falando da experiência dele, falando da capacidade dele de ser um bom volante alinhado a isso, né? Não pode ser a única pauta. Mas eu acho uma boa movimentação, assim, nos momentos significativos daquele Fortaleza do Vojvoda, eu sempre, pô, cogitei e gostei muito da possibilidade do Zé Wellison ser um reforço do Atlético. E agora não é nas melhores condições, mas parece que isso vai se sacramentar, isso vai se concretizar e a gente vai ter o Zé Wellison aí como reforço do Atlético, nesse momento possível reforço, mas pela conversa que eu tive, acredito que as coisas elas vão para um bom caminho. Assim, se for o caso, seja bem-vindo aí, Zé Wellison. A gente tá precisando de você, já pode botar a camisa e ir pra campo.